Olá pessoal, bem-vindos a mais esta brevidade do canal História do Brasil como você nunca viu. O nosso canal é um veículo de história pública e eu sou Bruno Antunes de Cerqueira, historiador, advogado e indigenista. Muito brevemente, hoje a gente vai falar sobre uma grande confusão, que é a confusão socialmente existente, a gente percebe, entre conservadorismo e reacionarismo. Pessoal, o conservadorismo é uma tendência política, um pensamento político também, né? Um corpus, digamos assim, político, de pensadores, homens e mulheres conservadores, que não se confunde com o reacionarismo. Os conservadores, a gente tem uma boa definição, ou algumas definições, digamos assim, de conservadorismo, né? No livro Os Construtores do Império, aqui a gente está vendo essa nova versão da Câmara dos Deputados, do grande João Camilo de Oliveira Torres, que foi um pensador conservador do Brasil do século XX e que deixou uma vasta obra, não é? Uma vasta bibliografia, e que graças aos esforços das edições Câmara, do deputado Evandro Gussi e do consultor legislativo José Teodoro Menck, foi totalmente reeditada, não é? Pela Câmara dos Deputados. Ele diz nesse livro, e em vários outros textos dele também, não é? Ele elenca características, não é? Facetas do conservadorismo diferindo do reacionarismo, porque essa confusão é antiga. Às vezes porque há pautas muito específicas que conservadores e reacionários acabam convergindo, as pessoas confundem. Os reacionários, e aí a gente faz a identificação pelo contrário, digamos assim, os reacionários, diria Ortega y Gasset, né? Eles não amam o passado, não é? Porque eles querem morar no passado, então eles não amam o passado como passou, não é? Eles querem, na verdade, viver lá. Então, os conservadores de fato amam o passado. João Alfredo Corrêa de Oliveira, ele coloca aqui em definição de conservadorismo neste livro, não é? Claro, ele faz um elogio ao conservadorismo e ele diz que antes o conservadorismo seria um estado de espírito ou uma tendência, não é? Do que também necessariamente, como eu disse, um corpus doutrinário, por exemplo. Mas ele faz questão de diferir, não é? Do reacionarismo, que é uma tendência política ao imobilismo, à intransigência, à intolerância, à inaceitação disso que hoje a gente chama muito comumente de diversidade, etc, etc, etc. Essas figuras, digamos assim, na política, elas são muito confundidas, sobretudo no Brasil de hoje, onde pessoas e pautas reacionárias se travestem e se auto-intitulam conservadoras, sem ser. O conservadorismo, na verdade, é uma tendência de espírito, uma tendência de mente, uma tendência de ideias, não é? De conservação, mas não no sentido pejorativo que tem cada vez ganhado mais. E sim no sentido de que tradições, amor às origens, amor à pátria, amor à família, amor à história, não é? Quer dizer, os conservadores são pessoas que amam muito a história, né? A história do seu torrão natal, a história da sua região, a história da sua nação, mas também amam a história de uma maneira geral. E aí isso é muito confundido, porque a gente vê hoje claramente líderes que não são de uma maioria do Brasil, mas enfim, que tem muita vocalização, ou seja, conseguem falar e ser ouvidos, né? E que se auto-intitulam conservadores. Não, reacionários não são conservadores, são reacionários. Conservador é uma outra coisa. Conservador é essa tendência, não é? Que existe, na verdade, na maior parte da população brasileira. E é algo de culturas, é algo de etnias também, não é? O conservadorismo entendido dessa maneira. Nesse trecho, João Camilo cita o Russell Kirk, além de outros autores, claro, europeus ou americanos entendidos, claro, no sentido lato de todos nós, das Américas, né? E aí é muito interessante, por recomendação do grande amigo Paulo Cruz, um pensador negro, conservador do Brasil atual, eu encomendei essa preciosidade que é a Mentalidade Conservadora do Russell Kirk, a Mentalidade Conservadora em Edmund Burke e T.S. Eliot, né? Que é um livrão grande da Realizações, recomendo a vocês, e que tem um prefácio, pós-fácio, introdução do Alex Catarino, né? E que são muito interessantes, evidentemente retomam o grande professor João Camilo de Oliveira Torres.
Como esta é uma brevidade, a gente não pode se alongar, eu só queria comentar com vocês duas outras, digamos assim, facetas, não é, dessa discussão de conservadorismo e reacionarismo, que é o grande também Joaquim Nabuco e todos, não é, os abolicionistas, como André Rebouças, José do Patrocínio e a própria princesa Dona Isabel. Em Alegrias e Tristezas, Fátima Argou e eu tivemos a oportunidade de comentar um pouco, muito marginalmente, não é, sobre isso, mas é muito interessante. Dona Isabel não se considerava uma revolucionária e muitas vezes ela foi instada a falar da abolição como se tivesse sido uma revolução. Isso que em 1888 foi chamado de golpe de Estado pelos reacionários e que a própria Dona Isabel chamou de golpe, não é? Então esse golpe isabelino, na verdade, não foi como disse Dona Isabel numa carta para a Condessa de Barral. Ela diz claramente: eu não vejo a abolição como revolução, eu vejo a abolição como evolução do Brasil. O Brasil, ele tinha de evoluir, a monarquia, não confundir com a realeza, né? A monarquia, o Estado Imperial Brasileiro, tinha que deixar de ter a sua marca na economia e na sociedade, sendo, não é, criando sinonímia com essa marca da escravidão. Então a superação e a supressão da escravidão era obra de todos os homens e todas as mulheres abolicionistas. E é muito curioso, o professor João Camilo lembra aqui, como lembra em outros textos, que a abolição no Brasil não foi obra do Partido Liberal, e sim do Partido Conservador. Por que isso é curioso? Porque veja, pessoal, se nós cairmos na esparrela da polarização entre esquerda e direita, como hoje se faz, a gente entenderia o Partido Liberal à esquerda e o Partido Conservador à direita no século XIX. E aí a gente imaginaria que o Partido Conservador seria escravocrata, não é, intransigente, e o liberal o extremo oposto. Pois isso é uma esparrela. Historicamente, você teve muitos líderes liberais que eram escravocratas. E escravocrata é diferente de ser escravista, né? Escravismo era algo que estava plasmado na sociedade brasileira. Escravista, infelizmente, era a maior parte dos nossos antepassados. Agora, os escravocratas eram aqueles que Dona Isabel chamava de emperrados, que eram aqueles que não queriam a abolição e diziam que a escravidão era uma coisa boa para o Brasil. Em pleno 1885, 6, 7, 8, 9. Eu quero deixar claro que, nesse sentido, Joaquim Nabuco é descrito neste livro pelo professor Wagner Chacon, da UNB, aposentado hoje, como o revolucionário conservador, e aí o subtítulo é Sua Filosofia Política, Joaquim Nabuco. Esse livro é muito interessante, onde ele mostra essas tendências, não é? Mas também essas acepções, digamos assim, de conservadorismo, reacionarismo, revolucionarismo, liberalismo, todos esses ismos, né, do século XIX, na pessoa, na figura humana e no grande intelectual que foi Joaquim Nabuco. Dito isso, pessoal, eu recomendo vivamente que vocês se aprofundem nisso para não cair nessa cilada que é identificar reacionarismo e conservadorismo como sinônimo. Aliás, algo que está absolutamente difundido na imprensa brasileira quando diz que os representantes, não é, de governos atuais, seja na esfera federal, na estadual, na municipal, são conservadores porque eles têm pautas conservadoras. Isso é improcedente. Não é? Reacionarismo e conservadorismo são coisas distintas e isso deve sempre ser acentuado. Ok, pessoal? É isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e divulguem. Um grande abraço.